Graça e paz, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Só a Graça Oficial. E estaremos estudando nesta videoaula a lição de número 3, cujo tema é ciúme, o mal que prejudica a família. Então estamos aí com esse tema importantíssimo, dando continuidade aí à lição de número 2, que falamos sobre os erros que os pais cometeram em questão à predileção dos filhos, né? O que causou toda aquela divergência entre os dois irmãos. E agora nós vamos dar continuidade agora aqui com um outro patriarca chamado Jacó. E este que também acabou cometendo o mesmo erro. E de início aqui quero fazer uma primeira pergunta a você, para darmos início a essa aula e eu tecer comentários a respeito de alguns trechos dos tópicos, que a pergunta é: como os irmãos de José entenderam os seus sonhos de caráter profético? Então, esta é uma pergunta aí que fica para que possamos aí responder no final, ok? Então vamos aí, e a verdade prática desta lição diz o seguinte: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então, aqui diz que o ciúme é uma emoção que o ser humano tem e que acaba, em muitas das vezes, causando danos, tanto emocional, familiar, entre amigos, né, no trabalho, seja em qual for a área onde o ciúme ele se manifesta. E vamos aqui ao início dessa introdução, que diz o seguinte: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. E aí já temos aí de início, nesse trecho dessa introdução, o fato que levou um grande conflito entre os irmãos, entre José e os demais irmãos, filhos de Jacó. E aí fica aquela questão: será que o patriarca não aprendeu com os erros de seus pais, de seus avós? Será que ele ignorou as advertências, as consequências daquilo que gerou, né? Aquilo que gerou até a desunião entre ele e o seu irmão Esaú? Será que o patriarca Jacó vai cometer o mesmo erro? Então, isso é para provar o seguinte: que o ser humano, depois da queda de Adão e Eva, ele não consegue permanecer por muito tempo numa linha reta. Ele, vez e outra, ele vai sair da linha reta. Ele vai desviar-se para a direita ou para a esquerda. Ainda que ele não queira, mas involuntariamente, às vezes, acontece de o ser humano ele errar. Por mais que ele conheça o caminho correto, por mais que ele conheça as palavras do Senhor, ele acaba caindo porque a natureza pecaminosa força o ser humano a cometer determinados erros. E aqui o patriarca Jacó, ele comete o mesmo erro que o seu pai cometeu, os seus pais, tanto Isaac como Rebeca, fazendo a predileção de um filho em detrimento de outro. Então vejamos que esse erro ele começa a dar sequência e não ser evitado, né? E ele diz aqui o seguinte, que José delatava todas as más ações de seus irmãos. Então vejamos, José, um rapaz novo, que saía ao campo para estar com seus irmãos, e não só para pastorear, para aprender, para estar junto, para aprender o ofício, ele via o que os seus irmãos estavam fazendo, praticando, e corria para falar ao seu pai, né, fazendo com que os seus irmãos criassem um certo ranço a respeito de seu irmão mais novo. Sabe aquela história de que um pai e mãe tem vários filhos e os filhos sempre
tem uns que gostam de aprontar, gostam de fazer isso, fazer aquilo, e sempre tem um mais novo que os mais velhos falam: olha, você está vendo isso, você está vindo junto com a gente, mas o que nós fizemos aqui, vamos fazer aqui, não conte ao nosso pai ou à nossa mãe. Mas acaba que o mais novo não consegue se segurar e acaba contando aos pais, e aí os filhos mais velhos começam a tomar broncas ou castigos por causa daquele mais novo que contou tudo a seu pai. É isso, foi o que aconteceu aqui na situação de José com seus irmãos. Mas isso não foi por causa que José quis, aqui imagino eu, fazer ou praticar, mas por consequência de seu pai demonstrar tal afeição, tal predileção por ele, né? E ele ser também um jovem agradável ao seu pai, causou esse ciúme, essa ação emocional de seus irmãos para com José. E isso aqui fala também aqui no primeiro tópico o seguinte: a falha no tratamento dos filhos. Por que falha no tratamento dos filhos? Porque muitos pais cometem um erro básico, né? E aqui falando biblicamente, o mesmo que os patriarcas cometeram. Tanto Abraão como Sara cometeram os erros deles, como Isaac e Rebeca, e aí vai se repetir agora em Jacó, né, e os seus filhos. Aquela predileção por um filho em detrimento de outros, porque um filho faz uma coisa que agrada o pai e o outro faz outra coisa que não agrada. Ou então aquela situação de que faz isso que eu lhe presenteio, né? Ou não faça isso que eu lhe presenteio. Contanto que você agrade o seu pai ou a sua mãe, você será o predileto. Mas se você der trabalho ao seu pai ou à sua mãe, você será aquele filho problemático, aquela filha problemática. E é isso que muitos pais aqui, eu falo aqui da família cristã, às vezes por não conhecer a Escritura Sagrada, ela comete um erro por não analisar corretamente o texto e acabam praticando os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E o que Deus quer que nós façamos? Olhamos para a Escritura, analisemos os textos, olhamos o contexto histórico, analisamos os erros dessas pessoas, os acertos, e assim os erros que eles cometeram, procuremos não praticar e evitando assim também as consequências dos erros e das escolhas mal feitas. E assim também possamos escolher e fazer as coisas certas para que as consequências boas elas venham sobre o indivíduo ou sobre a família, né? E assim não só os pais sejam abençoados, mas também os filhos sejam abençoados pelo tal conhecimento que é pela palavra de Deus. E aqui vejamos o que diz aqui: a falha do tratamento dos filhos, a preferência de Jacó, né? Em Gênesis capítulo 37, nós vamos ler que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Então veja, a Escritura não diz que Jacó sentia somente uma afeição levemente por Jacó. A Bíblia diz que ele amava. E quando se trata de amar e gostar mais, é querer estar mais perto, é fazer tudo por aquele em detrimento de outros filhos. E isso, os filhos mais velhos, eles notaram determinada situação, determinado sentimento. O que o escritor aqui, o comentarista, ele procura transmitir por meio disso, é que a falha no tratamento dos filhos foi essa, né? É demonstrar mais sentimento, mais afeto por um em detrimento de outro. Achando que aquele que não está sentindo o mesmo afeto que o outro não vai perceber tamanha injustiça, tamanha falta de amor para com os demais, né, por causa daquele que está sendo mais efetivo na vida dos pais. Então, essa foi a primeira falha aí que Jacó cometeu, demonstrando essa afeição a mais por José em detrimento dos demais filhos. E aqui ele vai seguir o seguinte: os pais percebem, né, as diferenças de personalidade. Nós sabemos que os pais que têm 2, 3 filhos percebem, né, ou pelo menos devem perceber a personalidade de cada um, né, o caráter de cada um,
né, o comportamento de cada um. Então, aprendendo esse tipo de comportamento, de personalidade que seus filhos tenham, fica mais fácil de você entender e lidar com cada um conforme a personalidade de cada um deles. Né? Alguns têm a personalidade mais forte, outras nem tanto. Né? Alguns já tem os dois, é mais temperado, já é mais equilibrado, é tanto personalidade mais forte, mas também equilibrado na personalidade mais mansa. Mas o fato é que os pais precisam perceber para quê? Para que a família permaneça constituída e alicerçada, unida, por causa da diferença de cada um deles. Porque o que nós costumamos sempre dizer, quando nós respeitamos, né, a personalidade do outro, o jeito da outra pessoa, o caráter da outra pessoa, ou seja, se a pessoa tem um determinado comportamento e você respeita, se ela é de um jeito e você respeita, o convívio ele fica mais fácil. Viver em paz com a pessoa, viver em grupo. Não é diferente na família. Se o pai e a mãe percebem que os filhos, cada um deles, tem uma personalidade diferente, tem um comportamento diferente, e os pais conseguem lidar de forma equilibrada com esses comportamentos, normalmente essa família é uma família equilibrada, vive em paz e feliz. Mas quando esse sentimento ele não é percebido e não é colocado em prática, os pais não procuram entender e acaba se afeiçando a mais a um do que a outro, geralmente esse sentimento de ciúme irá brotar no coração daquele que está sendo desprezado, né? Ainda que os pais digam que não, mas o comportamento diz que sim, acabam gerando o ciúme entre os irmãos e acaba aquele que está recebendo mais afeto sendo atingido, sendo provocado e sendo agredido por aquele que não recebe tanto afeto e acaba sendo mais agressivo, seja ele em palavras, seja ele em físico, mas acaba sendo transformado a sua personalidade de pessoa que pode viver em família para uma pessoa antissocial. Isso tudo o ciúme pode causando assim destruição de uma família. Veja que apenas um gesto pode causar muito danos dentro de uma família, onde há muitos filhos, onde há um convívio, né, familiar, onde filhos têm personalidade diferente, têm emoção diferente e acabam assim demonstrando aos seus pais, né, a necessidade de uma compreensão maior por parte deles. Ok? E ele segue aqui. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Ou seja, precisa ter atenção. Os pais precisam ter atenção no comportamento de cada filho para aprender com os filhos como lidar com eles. Porque, como eu disse, um pode ter uma personalidade mais forte e o outro não. E é necessário que o pai e a mãe saiba lidar com esses dois tipos de comportamento. E aí, sabendo lidar com esses dois tipos de comportamento, naturalmente, o ciúme ele não será, né, ativado nos corações dos filhos. Okay? E ele segue aqui dizendo que na lição 2, né, nós estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção, né, a predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. E aqui Jacó comete o mesmo erro que os seus pais, tendo preferência por José em detrimento de seus outros filhos. E aqui vamos seguir aqui que no segundo subtópico diz o seguinte: o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Ora, veja, se você tem dois filhos, por exemplo, aqui Jacó tinha vários, mas vamos colocar como exemplo pelo menos de 2 filhos. E você deixa seus filhos em casa, você e sua esposa saem para passear, para ir às compras, precisa fazer umas compras, mas deixa seus filhos em casa, e
chega com um presente apenas para um, ou chega com 2 presentes, mas um dos presentes é mais chamativo, mais caro, né? Aonde você favorece um e o outro não. O que isso causaria entre os 2 irmãos? Não causaria um ciúme? Foi o que aconteceu aqui com José, né? Quando José recebeu o presente, que foi uma túnica de várias cores, né? E essas cores chamou a atenção dos outros filhos, né? E nós vamos ver aqui para frente aqui o porquê dessas cores ter chamado e despertado o ciúme entre os irmãos. Então nós vamos ver que um comportamento, uma atitude errada pode causar esse transtorno familiar. Então seguimos aqui no terceiro subtópico. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Agora veja você. José tinha contado o sonho aos seus irmãos. Seus irmãos ficaram irados a respeito do que José falou. Imagine você ouvindo, né? Imagine, se coloque no lugar dos irmãos, ouvindo que o mais novo seria sobre eles, que estaria acima deles. Naquela época, eles não compreenderam o sonho. Eles apenas entenderam, achavam que o menino estava, que o jovem estava inventando aquilo, né? E por estar inventando aquilo, porque ele era o querido do pai, e eles sentiram medo. Acredito, eu estou aqui apenas parafraseando, estou conjecturando aqui o texto, não está escrito, mas imagino eu que eles imaginaram o seguinte: bom, meu pai já demonstrou de várias formas que José é o preferido. Mesmo que Rubens seja o primogênito, que tinha todo o direito de assumir tudo e a liderança de todo acampamento, de toda a tribo ali, né, no qual ele pertencia. Mas ao ver a atitude de Jacó em presentear José daquela forma, José que tinha contado o sonho, e o que você imaginaria? Eu imaginaria o seguinte: bom, se Rubem é o primogênito, por lei e tradição, Jacó deveria abençoar Rubem, e ele assumiria, após a morte de Jacó, todo o acampamento, toda a liderança, e ele seria o patriarca na sequência. E aí eu vejo que Jacó beneficia mais a José. E José chega, conta os sonhos, recebe um presente diferente, né, mais atrativo, mais caro, vamos assim dizer, do que os outros. O que você imagina? Que provavelmente Jacó não vai seguir a tradição, a ordem da lei, né, de abençoar Rubem, e vai colocar José sobre todos os filhos. Então o ciúme aí, ele cresceu, a raiva cresceu de tal forma, que todos vocês conhecem a história, de tal forma que gerou todo aquele conflito que a Bíblia relata, né? E aqui nós seguimos o seguinte. Aí nós vamos aqui no terceiro tópico, que diz o seguinte: o ciúme como causa de conflito. A túnica. Vejamos que a túnica, a túnica fez com que aumentasse ainda mais a raiva e o ciúme dos irmãos. Veja, o ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. Veja, a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fio de linho grosso. A única colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Então você veja, se a tradição da vestimenta do povo daquela época, naquela tribo, era de 2 cores, por que Jacó deu uma túnica ao jovem José com várias cores? Não era para destacá-lo?
não era para colocar em posição diferente dos demais filhos? Então imagine você a cabeça de que estava pensando os outros filhos, ao ver Jacó entregar uma túnica diferente, cheia de cores, a José. Nós sabemos que a preferência de Jacó para José é nítida, porque a Bíblia mesmo vai dizer que ele amava a Jacó mais do que os outros. Então, e ele vai continuar aqui dizendo que o ciúme, né, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Então notamos que, em parte, José também contribuiu para que a ira dos seus irmãos e o ciúme despertasse entre eles, né? Aqui a Bíblia não diz, também não quero correr o risco aqui de cometer heresia, mas eu estou aqui apenas imaginando, nós não somos proibidos de imaginar. Após que José chegou com essa túnica bonitona, cheia de cores, os seus irmãos viram, imaginaram, nossa, ele já contou aqui 2 sonhos. Contou dos feixes de trigo, contou do corpo celeste, tal, que simbolizando que ele seria sobre eles, tal, e agora chega com essa túnica diferente. O que é que ele está pensando? O que é que Jacó está pensando? Então, são pontos que nós nos colocamos assim a analisar, que se fosse no dia de hoje não seria diferente. Com certeza não seria diferente. Quantas famílias aí acontece isso? De o pai agradar mais a um filho e o outro sentir o ciúme a tal ponto, às vezes por brigar, às vezes chega a tal ponto de um matar o outro. Não é verdade? Eu sei que você já ouviu história assim, conhece alguém, se não matou, mas brigou, estão de mal, não se falam por muito tempo, por determinada situação que os pais erraram no passado e que esse erro gerou um conflito entre 2 irmãos que passou de geração em geração, que até o dia de hoje muitos deles não se falam, né? Então vejamos que o comportamento e uma atitude não pensada causa no meio familiar. Então, você que tem filho, né, você que tem família, você pense, analise como seus filhos se comportam, analise a personalidade deles, de cada um deles, e então aprenda a lidar com a personalidade de cada um. Não beneficie um em detrimento de outro, para não causar um desconforto, um atrito entre irmãos e assim a família ser desestruturada. Porque o plano de Deus é que a família fique estruturada e seja um exemplo para a glória do nome do nosso Deus. E que a sociedade ímpia ela veja a sua família como um exemplo, né, de uma família de base, uma família padrão que possa ser imitada para o bem. Então segue aqui que diz assim: na família de Jacó podemos constatar que o ciúme é a obra da carne. Né? E quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. Então nós vemos aqui esse conflito terrível. E aí no terceiro subtópico, que fala o seguinte: a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos. Né? Mas ele está presente em muitas outras relações. E aqui vamos seguindo. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional e etc. Ou seja, no relacionamento, o ciúme ele não se manifesta somente entre irmãos, mas também ele é, vamos dizer assim, vem à tona muitas vezes também entre amigos, entre casal. Né? O ciúme ele é terrível, ele causa dano, destruição, morte, né? Acaba amizade, acaba namoro, acaba noivado, acaba casamento, acaba família. O ciúme ele precisa ser dosado, essa que é a verdade, precisa ser dosado. O ciúme
ele precisa ser um ciúme aonde leve a pessoa não à destruição, mas a cuidar-se mais, por assim dizer. Então, vejamos que esse ponto aqui, podemos até dizer que o ciúme, às vezes, em excesso, causa danos. Ele precisa ser equilibrado, porque o ciúme você não consegue se livrar de ciúme. Você tem ciúme, eu tenho ciúme, mas precisa ser equilibrado, precisa ser conforme a Escritura pode nos dizer que vamos dizer assim, que o ciúme seja ele sadio, né? Onde você cuide mais de você, cuide mais daquela pessoa que está do seu lado, cuide mais da sua família. Que o ciúme sirva, melhor dizendo, sirva assim de um alerta, né? Não um alerta para destruir, mas um alerta para juntar, ok? E aqui nós vamos aqui no terceiro tópico. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa de ciúme. Não é verdade? Quantas pessoas você já conhece, que já foram prejudicadas por causa de ciúme ou inveja, que é a mesma coisa. Então vejamos. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Senhor. Certo? Do nosso Salvador. Então vejamos que Jesus sofreu também com o ciúme. O ciúme de quê? Ministerial, terreno de Jesus, do ministério terreno de Jesus, que Jesus começou a pregar, falar do reino de Deus, começou a esclarecer a Escritura. Os sacerdotes, com inveja, queriam parar Jesus, parar as pregações de Jesus, a ponto que levou fazer o que aconteceu, né, a crucificação aí de Jesus. Então, o ciúme entre os santos de Deus, se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas. E aqui segue, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama, ofende, né? Ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a superar esses pontos, né? Como eu disse, ninguém está livre de sentir ciúme. Se sentir ciúme, ore a Deus, para que esse ciúme seja controlado e ele não saia do seu controle, ok? Precisa ter domínio próprio. E aqui nós vemos que todo aquele cenário que foi ali causado por causa de ciúme entre Jacó, José e os outros filhos de Jacó, e causou todo aquele dano. Todos conhecem a história que acabou, né, eles queriam matar José e acabaram jogando no poço e venderam para uma comitiva de amalequitas que levaram ele para o Egito e venderam lá no Egito como escravo, né? E você conhece toda a história, mas aqui, trazendo aqui para os dias de hoje, né, nós vemos que isso não ficou somente lá restrito aos tempos bíblicos do Antigo Testamento, na época dos filhos, dos patriarcas, né? Mas também temos nos nossos dias de hoje ciúmes entre irmãos, entre amigos, né? Entre parceiros de ministério, dentro da igreja, entre os irmãos e irmãs. Há ciúme quando o irmão faz uma coisa e o outro não consegue fazer, ele sente ciúme daquele que consegue, a irmã tem ciúme da outra porque a outra faz assim, faz assado. Isso acontece porque somos seres humanos, somos pecadores, mas esse ciúme precisa ser controlado, precisa ser suprimido pela oração, pelo autodomínio, ok? Esse é o meu conselho. Então não se sinta inferior a ninguém e nem mais do que ninguém. Apenas saiba
que tudo tem um propósito. Deus usa um de um jeito, usa outro de um jeito, usa uma irmã de um jeito, uma irmã de um jeito. Todos estamos aqui para cooperar para a obra em prol do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o ponto. Toda vez que esse sentimento quiser brotar em seu coração, lembre-se que você é companheiro dos demais irmãos. E que estamos aqui para cooperar juntos em prol do reino dos céus. Então, temos aqui o outro ponto. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Lembra? Quando esse sentimento de ciúme vier, de inveja vier, né, ao seu coração, à sua mente, lute contra isso. Lute. Lembre que você também é companheiro dos demais irmãos para em prol do reino de Deus. Então, se um irmão ele tem determinado ministério, ore pelaquela pessoa para que Deus o ajude ainda mais. Se você tem determinado ministério, vocação, ore a Deus para que Deus te abençoe de tal forma que você possa desenvolver bem e assim somar com aqueles que já estão fazendo e ajudar aqueles que querem fazer, mas não conseguem, a juntar todo o trabalho, todos os dons, todo o ministério, para que possa assim desenvolver um bom trabalho para o reino de Deus. Ok? E o que é que Pedro orienta a nós na Escritura Sagrada? Quando você e eu lemos a primeira carta de Pedro, né, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, você deve desejar, né? Ou seja, você precisa ter pressa, agonia para comer logo, como uma criança recém-nascida, que não tem paciência, quer comer. Você também deve não ter paciência e precisa se alimentar da palavra de Deus, das coisas boas, para que assim você possa desenvolver o seu trabalho, né, para o reino de Deus e para a glória do nome do nosso Senhor. Então, quero concluir aqui essa lição lendo o seguinte, o texto. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, conforme lá Gálatas capítulo 5, versículo 22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então, esta é a lição dessa videoaula que trata sobre ciúmes, né? Ciúme, o mal que prejudica a família. E lembra-se que no começo dessa aula eu fiz uma pergunta que foi: como os irmãos de José entenderam os seus sonhos de caráter profético? A resposta é: os irmãos de José entenderam os sonhos como uma atitude presunçosa da parte de José. Então, vejamos, quando uma pessoa está com ciúme, ela não consegue ver nada de bom no outro, apenas coisas ruins. E isso gera o atrito, gera consequências terríveis. Então, se esse sentimento vier ao seu coração, repito, ore a Deus, faça e pratique a oração e busque sempre o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, versículo 22. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.